Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Luiz Medeiros Caldeira, sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, licenciado em Pedagogia e mestre em Educação. E trabalharemos a disciplina Didática 2. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e de caneta, para quando surgir algumas dúvidas, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula de hoje. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades do nosso ambiente virtual. Mas já também é muito importante que vocês leiam todas as apostilas. Vamos começar? Então, sobre a ementa. A interdisciplinaridade e a sua importância para o desenvolvimento de projetos de ensino-aprendizagem. A avaliação e as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. Construção de projetos pedagógicos interdisciplinares. Como objetivo geral, trabalhar a disciplina Didática 2 de maneira que o aluno conceba a importância da interdisciplinaridade, da avaliação e da construção de projetos pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem. Então, até o final das nossas aulas, nós vamos ter uma noção boa sobre interdisciplinaridade, dos métodos avaliativos e de como construir projetos pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem. Como objetivos específicos, primeiramente, nós vamos tentar inferir o conhecimento didático desenvolvido na disciplina e as possibilidades para a ação docente no espaço escolar. Também tentaremos compreender a dimensão do processo didático na ação docente, considerando o planejamento e avaliação como elementos indispensáveis para a gestão do trabalho pedagógico. E, finalmente, como objetivo específico final, vamos tentar desenvolver o raciocínio didático a partir dos conceitos e das concepções teórico-práticas sobre o planejamento didático, visando a organização da ação docente no cotidiano escolar. Então, primeiramente, vamos ficar mais cientes sobre o nosso conteúdo programático. Como item 1, nós temos o título de O Processo Didático e como subtítulo, o planejamento do processo de ensino-aprendizagem. No item 1.2, nós temos a importância e as proposições para o trabalho pedagógico escolar. No subitem 1.3, nós vamos estudar os níveis de planejamentos, planos de ensino e o trabalho com projetos, possibilidades didáticas de organização. No item 1.4, motivação e incentivação para a aprendizagem. E no item 1.5, a relação pedagógica na sala de aula, disciplinas e indisciplinas. Então, no título 2, nós vamos ver a avaliação do processo ensino-aprendizagem, tendo como tema o subtópico avaliação do processo ensino-aprendizagem, conceitos e modalidades. E no item 2.2, o pedagogo e a organização didática de instrumentos avaliativos para diferentes níveis de ensino. Vamos falar um pouco agora sobre a nossa metodologia. Será utilizada a plataforma Moodle do IFNMG, que contempla uma série de ferramentas necessárias à execução do mesmo e que estarão à disposição de vocês, tais como fóruns, correios eletrônicos, entre outros. A disciplina contará com videoaulas gravadas pelo professor formador, discussões tecidas no ambiente virtual pelos tutores à distância, a realização de encontros presenciais acompanhados e ou organizados pelos tutores presenciais. Como recursos pedagógicos, nós vamos contar com videoaulas como essa, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, materiais complementares disponíveis no nosso ambiente e cadernos didáticos. Sobre a avaliação da disciplina. Alguns aspectos a serem avaliados. O processo avaliativo nesse curso terá momentos de reflexão sobre a produção do conhecimento do acadêmico por meio de vários instrumentos avaliativos, visando a faceta diagnóstica, formativa e somativa do processo. Como instrumentos de avaliação, nós vamos contar com fóruns,
avaliação online, avaliação presencial, atividades de aprendizagem, famoso AA, e seminários temáticos. Sobre estudos orientados individuais. O acadêmico que não conseguir a pontuação mínima para aprovação terá a oportunidade ainda de recuperar a sua nota na prova final da disciplina. Então, uma introdução sobre a didática. Nessa unidade, você estudará o processo de ensino na escola. Aqui, conceituando como processo didático, entenderá a reciprocidade nas ações de ensinar e aprender, que envolve o professor e os alunos, caracterizando esse processo. Retomando os conceitos desenvolvidos nesse livro didático 1, salientamos que, enquanto o professor dirige o processo didático, também compartilha com os seus educandos a responsabilidade da boa aula, negociando coletivamente, estabelecendo critérios e definindo para as atividades e as avaliações previstas. A gestão da sala de aula, tendo na figura do professor o mediador, contempla um conjunto de atividades que, planificadas, organizadas, possibilitam consolidar o espaço da sala de aula com atividades educativas, desencadeadoras de interesses coletivos. Com o intuito de contribuir para que você aprenda a dinamicidade que envolve a relação professor, aluno e conhecimento, trataremos aqui o processo didático concebido como um conjunto coordenado de ações docentes, que requer estruturação de vários aspectos relacionados ao momento da aula. Na seção 1, apresentamos as concepções teóricas iniciais sobre o planejamento do processo ensino-aprendizagem, com diferentes abordagens. Na seção 2, abordamos aspectos relacionados aos objetivos educacionais, pois o ato de planejar existe a descrição dos objetivos, os quais facilitam o desenvolvimento no processo de ensino. Na seção 3, discutiremos os níveis de planejamento e as possibilidades didáticas para a sua organização. Já na seção 4, você verá indicativos sobre as questões que envolvem a motivação e seus significados. E por último, na seção 5, tratamos da compreensão das questões da disciplina e das indisciplinas na sala de aula, as quais perpassam a relação pedagógica. Sugerimos que você realize uma leitura atenta sobre os conteúdos aqui apresentados, analisando-os criticamente, apontando nos subsídios teóricos da disciplina. Também solicitando que você resgate a seção intitulada As Dimensões do Processo Didático na Ação Docente, contemplada na unidade 2 do seu livro de Didática 1. Desejamos que os estudos realizados nesse livro, as referências e indicações sejam de proveito. Muito sucesso para todos. Então vamos começar a seção 1, Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem. Caros alunos, nessa seção você compreenderá que o planejamento se constitui num processo evolutivo, caracterizado pela dinamicidade e sequência das etapas, as quais estruturam a ação do docente. O planejamento escolar constitui-se numa tarefa docente que contempla a previsão das atividades didáticas para a organização dos trabalhos pedagógicos frente aos objetivos delineados. Importa saber também que o planejamento é um espaço-tempo para a organização e programação das ações docentes, que se concretizam através da pesquisa e da reflexão sobre o que, como e para que se ensinar. No capítulo 1, o processo didático, o planejamento do processo ensino-aprendizagem, nós vamos levantar questões tipo: como planejar? Para que planejar? Ao planejar a ação docente, é imprescindível reconhecer as funções apresentadas por Zabala, dentre as quais se destacam flexibilizar o planejamento de maneira que permita a adaptação às necessidades expressas pelo aluno. Considerar os conhecimentos prévios dos alunos.
no desenvolvimento das aulas, os quais podem subsidiar o planejamento das demais aulas. Definir metas que estejam ao alcance dos alunos, para que possam ser superadas através da mediação docente. Na obra A Prática Educativa, Como Ensinar, Zambala discute as variáveis que configuram a prática educativa. Segundo o autor, a intervenção pedagógica tem um antes e um depois, que constituem as peças substanciais em todas as práticas educacionais. O planejamento e avaliação do processo educacionais são uma parte inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica nunca pode ser entendida sem uma análise que leva em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. A construção do planejamento docente constitui-se num trabalho conjunto, que inclui a tomada de decisões, a reflexão sobre as melhores formas de desenvolvimento do processo pedagógico junto aos alunos. Considerar o ensino como um processo de tomada de decisões multidimensional, dinâmico, mutável e complexo exige atualização rápida e contextualizadas, podendo-se fazer uso de rotinas planejadas antecipadamente. Para Pérez, tais exigências ocorrem ao longo do comportamento pré-ativo do professor, que é o tempo de planejamento de ensino, comportamento interativo no próprio processo de ensino-aprendizagem. Apesar de serem processos vinculados, o autor destaca que há maneiras distintas de processar a informação e de tomar decisões, além da necessidade de dominar estratégias e habilidades específicas. Por habilidades específicas, nós temos como exemplos as competências, as aptidões e as capacidades dos alunos, que espera que o aluno adquira no final do específico do conteúdo ministrado. Desse modo, o planejamento reflete a capacidade dos professores de antever e delinear situações didáticas. Para tal, os professores recorrem à fonte de informações, especialmente no que se refere ao conhecimento que eles deverão ter sobre os processos de ensino e aprendizagem, onde o professor deve deixar bem claro aos alunos quais serão as estratégias utilizadas no processo de ensino. Os conteúdos que ensinam os alunos, onde o professor deve elencar de forma clara e objetiva quais são os conteúdos essenciais para ensinar naquela disciplina. O contexto em que a disciplina de ensino ocorre. O professor deve levar em consideração a realidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. O planejamento é bastante complexo, pois envolve o trabalho do professor enquanto uma atividade instrumentada é direcionada. O professor é, concomitantemente, um profissional que prescreve tarefas dirigidas aos alunos e a eles mesmos. É um organizador do trabalho dos alunos que ele deve regular ao mesmo tempo em que se mobiliza coletivamente para a própria sistematização da tarefa. O professor é um planejador que reconhece as situações futuras em função da ação conjunta conduzida por ele mesmo e também por seus alunos, com base nos avanços realizados e nas prescrições. Considerar o planejamento de ensino como um espaço de oportunidades para o desenvolvimento da aprendizagem por parte do aluno talvez seja o nosso maior desafio como educador. Segundo Vasconcelos, o planejamento como uma reflexão é um estudo que fazemos na prática pedagógica escolar. Sua concretização se dá através de diferentes planos. Podemos citar como exemplo o plano anual, o plano semestral, os planos de aula e os projetos a serem realizados, que
Sendo documentados, registram as decisões e estudos feitos na ação do planejamento. O plano correspondente a um certo momento de amadurecimento é o de clareza no processo de planejamento. Em outras palavras, enquanto o planejamento é uma ação sempre presente, os planos são provisórios. Esses planos devem ser realizados semanalmente, com a medida que o aluno vai desenvolvendo as habilidades. Para continuar aprendendo sobre o planejamento, é fundamental a compreensão de que a definição das finalidades e dos objetivos na educação consiste em pontos de partidas para análise e organização das práticas pedagógicas. Nas palavras de Zabala, é impossível avaliar o que acontece na sala de aula se não conhecemos o sentido último do que ali se faz. Deste modo, na próxima sessão, você conhecerá os estudos realizados sobre os objetivos educacionais e de ensino. Então, nós chegamos à nossa segunda sessão. Sua importância e as proporções para o trabalho pedagógico escolar. Você já parou para pensar sobre como o curso de licenciatura em computação à distância entrou em seu projeto de vida? Já se questionou sobre o objetivo que pretende alcançar ao longo do processo de formação? Para Zabala, a determinação das finalidades ou objetivos da educação é o ponto de partida para a análise das práticas educativas. O que pretendemos quando ensinamos? Esse questionamento permite-nos refletir que, nas escolas, professores vêm se dedicando cada vez mais no preparo sobre o que será feito no cotidiano com os alunos. Quais atividades propostas, materiais e recursos a serem utilizados levar em conta. Esse planejamento é o que traz as aulas mais dinâmicas e mais participativas, que levam em questão a realidade do aluno. Para Bacedas, às vezes, sobra pouco tempo para pensar sobre as finalidades educativas que se procura atingir. Parece ser mais fácil para alguns professores apresentar atividades interessantes aos alunos do que refletir a respeito das finalidades e objetivos que devem estar por trás dessas atividades. Definir objetivos para o trabalho pedagógico escolar parece ser muito simples, mas, de fato, não é nada fácil. Pois, muitas vezes, percebemos que algumas atividades desenvolvidas com nossos alunos não se revelam pertinentes aos objetivos traçados no nosso plano. Na obra didática A Aula como Centro, Mazeto afirma que o estabelecimento de objetivos orienta os professores quanto à seleção dos conteúdos. Ao considerar a relação entre objetivos e conteúdos, Zabala esclarece que o termo conteúdo deve ser entendido como tudo quanto se tem de aprender para alcançar determinados objetivos. Ao responder à pergunta, o que se deve aprender? Zabala considera que devemos falar de conteúdos de natureza muito variadas, como dados, habilidades, técnicas, atitudes e conceitos. Das diferentes formas de classificar essa diversidade de conteúdos, Cole propõe que, como veremos em uma grande potencialidade explicativa dos fenômenos educativos. Esse autor agrupa os conteúdos segundo conceituais, procedimentais ou atitudinais. Essa classificação corresponde, respectivamente, às perguntas: o que se deve fazer? Sendo conceituais. O que se deve fazer? O que se deve saber fazer? Sendo procedimentais. E como se deve ser? Sendo atitudinais. Com o fim de alcançar as capacidades propostas nas finalidades educativas traçadas anteriormente. Ainda segundo Zabala, tal classificação não pretende compartimentar conteúdos, pois estes são organizados com as intenções de auxiliar
a compreensão dos procedimentos de cognição, sem perder de vista o conhecimento em sua totalidade. Observe a seguir os conceitos relativos a cada conteúdo. Por conteúdos factais, se entende os conhecimentos de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. Consideramos que o aluno ou aluna aprendeu um conteúdo factual quando é capaz de reproduzi-lo. Os conceitos se referem a um conjunto de fatos, objetivos ou símbolos, que têm uma característica em comum. Uma das características do conteúdo conceitual é que a aprendizagem nunca pode ser considerada acabada, já que sempre existe a possibilidade de ampliar ou de aprofundar o seu conhecimento, de fazê-la mais significativa para o aluno e para o professor. Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. Em termos muito gerais, podemos dizer que se aprendem os conteúdos procedimentais a partir de modelos especializados. Segundo Zabala, o termo conteúdo atitudinais engloba uma série de conteúdos que, por sua vez, podemos agrupar em valores, atitudes e normas. No próximo encontro, trabalharemos com a relação entre os conteúdos e os objetivos na prática pedagógica. E com isso, encerramos o nosso assunto da primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar o nosso ambiente virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos das apostilas. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula.